Luiz Bate no Tá Na Hora? SBT pode trocar Datena pelo Bate? Por que a Globo Rio contratou repórteres do Cidade Alerta? É para ser mais popular? Programas de culinária ainda funcionam na TV? Estes e outros assuntos a partir de agora, aqui no Vanucci Responde. Olá, seja muito bem-vindo ao No Play News, seja muito bem-vindo ao canal do Vanucci aqui no YouTube. Hora da gente falar de televisão a partir do seu olhar, a partir do que realmente interessa para você. Você pode mandar perguntas através das minhas redes sociais ou no espaço reservado aos comentários aqui nos vídeos. Você manda sua pergunta, manda seu comentário e a gente fala de TV a partir do que interessa para você. A primeira pergunta deste episódio é do Jesuíno e ele quer saber: Vanucci, eu adoro muito as novelas escritas pelo Jorge Moura e Sérgio Goldenberg. São histórias envolventes, porque eles nunca escreveram para o horário das 21 horas da Globo. Jesuíno, a divisão de horários na Globo seguia alguns critérios ali por tempo de casa, né? Alguns autores que tinham um estilo mais para às 9 horas, que era um estilo mais provocativo, um estilo mais dramático, os estilos da comédia, das comédias românticas para o horário das 6 horas, das novelas de época, enfim, sempre tinha características, né? Você tinha Maria Adelaide Amaral, por exemplo, que durante muitos anos foi escalada por horário das 23 horas ali, das super séries, das séries épicas, daquelas séries históricas, né? Existiam muito dessas características. Aos poucos, a Globo foi quebrando isso. E agora tem dado espaço a novos autores que antes eram da faixa das 6, das 7, subirem um pouquinho, entrarem na outra. Não vi nenhuma sinopse assim para horário das 9 horas deles. Até onde eu sei, não tem, mas vou pesquisar um pouquinho mais para vocês. Vamos a mais uma pergunta que chega aqui no Vanucci Responde. Esta é do Thiago Santana e ele quer saber: Vanucci, o SBT não pensa em ter algum jornal aos sábados, além do SBT Brasil? Talvez um Primeiro Impacto ou o Tá Na Hora. Olha, por enquanto a grade, que até onde eu sei, permanece do jeito que tá. Sábado à tarde, né? É hora de entretenimento, o horário da manhã mais infantil e à noite é ali dos realities. No domingo é o entretenimento puro o tempo todo. E esta programação ficaria de segunda a sexta-feira, mas muita coisa pode mudar lá no SBT. Muita coisa pode mudar porque a grade não está 100% fechada. E várias parcerias foram fechadas, contratações estão sendo feitas, um novo olhar ali. Pode ser que a gente se surpreenda. Agora, será que botar um Tá Na Hora no sábado à tarde vai mudar muito o cenário? Vai tirar o SBT de trás da Record e colocar na frente, em segundo lugar? Vai frear a Band? Muitas vezes é justamente o que segura o SBT ali em terceiro lugar, esta programação alternativa. Mas vamos ver, tem aí o programa do Lucas Guimarães aos sábados, né? O Circo do Tiro tá ali sempre sendo avaliado, se continua ou não continua. Até agora não ouvi falar da produção já ser chamada para uma nova temporada, e tem várias outras perspectivas. Vamos esperar um pouquinho. Janeiro ainda não acabou não, tem muita decisão a ser tomada lá no SBT. Mais uma pergunta, essa aqui é do Maximiliano. O Maximiliano Tavares quer saber: Vanucci, se um dia a Globo decidir acabar com a exibição de capítulos das novelas aos sábados, você acredita que ela apostaria num compacto semanal delas ou seria algo voltado para o entretenimento, esportes e jornalismo ao vivo? Maximiliano, provavelmente mais entretenimento, mas eu acho muito difícil a Globo abrir mão de um capítulo inédito de novela aos sábados, né? Porque o sábado já não é um dia onde você precisa de tanto factual assim, né? Para disputar, para tentar puxar a atenção do telespectador. E ao mesmo tempo, 6 capítulos na semana diluem o custo. 5 capítulos fica mais difícil. Aí você vai falar, pô, mas a Record e o SBT fazem só 5 capítulos, o sábado tem uma outra programação, porque cai muito o número de ligados, e aí talvez não compense comercialmente. Mas mesmo caindo o número de ligados e tendo uma audiência menor, ainda assim a Globo consegue um bom resultado com suas novelas, tanto no geral, né, diluindo ali o orçamento, quanto em audiência. Vamos a mais uma pergunta? Essa aqui é do Thiago. O Thiago Wanati quer saber: a Globo pode voltar ao patamar dos 30 pontos com as próximas novelas das 9? Esta é uma discussão que vale milhões. Eu não acredito que volte.
a 30 pontos não. A tendência é cada vez cair mais, mesmo porque um ponto hoje equivale a muito mais do que há anos atrás, há décadas anteriores, né? Então, além disso, tem muita coisa pulverizada. Você tem que entender que 30% da audiência está no digital, 30% da audiência já não está mais na TV aberta. Além disso, tem muita gente que assiste a novela das 9 no Globoplay. Também muda totalmente esta medição de audiência, né? Na hora que você vê o impacto acaba sendo grande. Não acredito muito não que volte aos 30, mas vamos torcer para subir um pouquinho, né? Porque realmente, Mania de Você, desceu o patamar das 9 horas para um patamar muito baixo. A Globo está trabalhando, claro, para reverter esse processo, subir um pouco mais. O que interessa para a Globo é o share, mais do que o ponto, né? Mania de Você está um pouquinho abaixo desse share desejado, está em 33, 35 ali e tal. O ideal é 40% de share nesse horário. Vamos a mais uma pergunta? Esta aqui é do Eliton Santos Jesus. E ele quer saber, o SBT pensa em voltar com o SBT Repórter ou Conexão Repórter em sua programação? Eliton, tem muita ideia sim lá para ampliar o jornalismo. Há um novo diretor de jornalismo com novas orientações e com um novo olhar. Vai mexer ali na faixa da manhã, no SBT News, vai mexer também ali no Primeiro Impacto, deve mexer no Tá Na Hora, vai ajustando toda essa programação para ter condições depois de lançar um grande programa de reportagem. É sim um desejo da Daniela Beirute, mas não agora, neste momento. Vamos a mais uma pergunta? Essa aqui é do @smocaloteopote. Vanucci, por que a Globo acabou com o velho Pequenas Empresas, Grandes Negócios, voltado para o empreendedor e ideias de empreendedorismo, e no lugar está com Pequenas Empresas, Grandes Negócios, estilo Luciano Huck, só com histórias de superação? Esta é uma tendência nesses programas ultimamente, mostrar muito essa superação, né? Que está muito perto, é um limiar muito grande ali, é fininho, né? Esse limiar entre a superação e o empreendedorismo, né? Quer mostrar muito essa histórias vencedoras, né? A partir de grandes desafios pessoais. E quando você olha uma empresa, às vezes você tem esse desafio pessoal, sim, você tem uma energia pessoal empregada ali para tudo resolver, mas também você tem muito de estratégia, né? Eu acho que é isso legal, né? Essa troca do que cada um fez que funciona. Precisa ter um pouquinho de equilíbrio. Essas histórias de superação costumam dar audiência, costumam prender o telespectador, e o Pequenas Empresas, Grandes Negócios precisa disso. E é entretenimento, mas ao mesmo tempo tem que levar um conteúdo maior. Equilibrar as coisas seria o ideal, mas ali é uma estratégia para conquistar a audiência. Vamos a mais uma pergunta, essa aqui é da Jaqueline Lima. E a Jaqueline Lima diz o seguinte: Vanucci, percebi que a Globo Rio de Janeiro, de 2023 para cá, contratou jornalistas do SBT e Record, que sempre trabalharam nos jornais Cidade Alerta Rio e SBT Rio. A intenção é ser mais popular? Sim, Jaqueline, a intenção é ser mais popular. A intenção é ser esse telejornal mais prestador de serviço, mais próximo da comunidade e que saiba fazer aquelas matérias que não são tão quadradinhas, tão roteirizadas, né? É um repórter que já consegue improvisar um pouco mais, consegue entrar ao vivo um pouco mais. O telejornalismo mudou. E aí no Rio de Janeiro, a competição é grande, né? E você tem muito a necessidade de conversar com essas comunidades, de entrar nessas comunidades, de mostrar os grandes problemas ali. Não só a prestação de serviço, mas também quanto à violência, né? E a ideia é isso, é ser mais solto, mais popular, mais próximo das pessoas. Vamos a mais uma pergunta. Essa aqui é do João Vitor Bianco Lima, que diz o seguinte: Vanucci, os programas de culinária ainda despertam interesse no público? Olha, os programas de culinária ainda despertam interesse no público, ainda funcionam bem. Mas a culinária está cada vez mais embutida em outros programas. Diariamente, no Mais Você, tem ali, né, a Ana Maria Braga. Não necessariamente todo dia ensinando uma receita, às vezes ela pega o truque de alguém e reproduz ali, às vezes mas sempre tem, e muito bem patrocinado. Isso não tenha dúvidas. Ela vem agora com um reality show de gastronomia, que não é bem um programa de culinária que ensina ali, né, o passo a passo de uma receita, mas você, através dos desafios, aprende a fazer alguma coisa. Tem o MasterChef, que vai muito bem e representa um dos maiores faturamentos
lá da Band, né? E o Edu Guedes é um grande exemplo disso. Na Band, ele até não tinha tanta audiência, mas era um dos líderes de faturamento com muito merchan, programa longo para atender a todas as necessidades, a todas as ações comerciais, né? A todos os merchandisings. E isso mostra a força ali, um público segmentado que o anunciante quer muito. Ele tem repetido isso também na Rede TV. Você tem ali no programa Mulheres, por exemplo, 2 culinárias por dia, uma salgada e uma doce, e que representam geralmente os picos de audiência do programa. Claro que todos eles, quando a gente mostra aqui, estão todos muito segmentados. Programa mesmo de culinária na TV aberta, puro, né, aquele que a Palmeirinha fazia, que a Ofélia fazia, né, que o tempo todo a culinária tem vinheta de abertura e vinheta de encerramento, ultimamente, né, só o Edu Guedes, que é o representante disso na TV aberta. A Band busca alguém ali para fazer isso, porque sabe que fatura bem. Na TV por assinatura, principalmente ali no GNT, tem várias opções de programa de culinária, que também funcionam muito bem. Agora eu vou te dizer um negócio. O Receitas.com tem muito acesso, porque as pessoas gostam e querem saber um pouquinho mais de culinária. Agora, óbvio, né? Extremamente segmentado e por isso mesmo muito rentável comercialmente. No último Upfront, a Globo dedicou um bom espaço para falar sobre os programas de culinária. Tem até o Diogo Nogueira agora ali ensinando a cozinhar, batendo papo com os amigos. Geralmente vira isso, né? Uma mistura de talk show com a culinária. Não é só ensinar o prato, mas principalmente os truques e trazer gente interessante para conversar. Vamos a mais uma pergunta. Aliás, esta é a última desta edição do Vanucci Responde, é do Guilherme Campos, e o Guilherme diz o seguinte: estava pensando aqui, Luiz Bate saiu da Record, Gotino ficará no Cidade Alerta. Se ele segurar a audiência e o Datena não melhorar, o SBT vai contratar o Bate para o Tá Na Hora? Será que estou certo? Datena corre risco? Guilherme, quando você está no ar, automaticamente você está sendo avaliado o tempo todo por desempenho de audiência comercial, pela repercussão nas redes sociais. Claro que o Datena é um grande nome e era talvez o nome possível ali naquele momento para o SBT contratar. Ninguém imaginava que a relação do Bate e da Record estivesse estremecida nessa renovação de contrato, que envolvia ali a redução salarial, um novo olhar sobre a programação, uma liberdade maior para ele no digital. Enfim, era tanta questão que estava ali, né, em análise dentro desse contrato, que não foi viável chegar a um acordo. Em comum acordo, como diz o comunicado, os dois resolveram, cada um seguir o seu lado. A Record foi para um lado e o Bate foi para o outro. Fato é que agora tem um bom profissional realmente no mercado e com certeza já tem gente ali do SBT sondando, porque muita gente que era da Record foi para o SBT. Se não no período da tarde, o Bate seria um nome forte para o Primeiro Impacto, por exemplo. E isso sabe, né? O SBT já sabe que precisa mexer no Primeiro Impacto para fortalecer. Todo mundo fala, mas o Primeiro Impacto agora, sem o Chega Mais, deu muito mais resultado. Não. O Primeiro Impacto continua, eventualmente, um ou outro dia ali, ele dá uma audiência maior do que dava anteriormente. Mas a primeira parte nacional mantém-se igual. A local também, basicamente igual, de vez em quando vai até pior do que o Chega Mais Notícias. O fato é que já se sinaliza lá no SBT, isso foi sexta-feira, gente, nesse final de semana já teve muito falatório e já teve gente que falou, vou colocar na reunião uma boa proposta, a gente tentar ir atrás do Bate, já até tentando puxar informação sobre o Menino de Ouro, né? O Bate realmente conduz muito bem esse tipo de programa, seria um bom reforço para o SBT no período da manhã, ou até uma inversão, da Datena de manhã, o Bate à tarde, bom, aí depende. E seria até interessante, pensou o Bate no Tá Na Hora, né, competindo com o Gotino, falando, opa, vem para cá, você do meu horário. Mas também tem uma outra coisa que a gente sempre fala, né, não basta você ter o profissional, né. O Bate funcionava muito bem no Cidade Alerta, porque tinha uma estrutura de jornalismo forte da Rede Record. É isso que o SBT precisa, ter essa estrutura forte para poder cobrir melhor os assuntos, né? Porque se só o nome do Datena bastasse, Brasil Urgente estava em segundo lugar. E não foi isso, né?
que a gente viu. A gente sempre viu uma briga ali, uma vantagem muito grande do Cidade Alerta em relação ao Brasil Urgente. Mas sem dúvida nenhuma, Datena é um grande nome, bate um outro grande nome, tá livre aí no mercado e já tem muita gente pensando nele. Bom, este é o Vanucci Responde. Você faz as suas perguntas através das minhas redes sociais, no espaço reservado aqui nos comentários dos vídeos. E não se esqueça, lá no canal do vanucci.com.br também, toda semana, todo domingo, tem uma versão impressa do Vanucci Responde. Eu espero encontrar você aqui no canal do Vanucci, num próximo vídeo, num próximo conteúdo. Até mais, tchau, tchau.